Enquanto eles defendem os bandidos do Rio de Janeiro, você tem as pessoas de bem e o governo Trump mandando uma carta de apoio à polícia. O pessoal fala daquela piada, né? Você sabe qual é a diferença entre o Ibope e o Bop? Diz a piada, não sou eu. Diz a piada que o Ibope aumenta o número de eleitores do PT. Já o Bop reduz o número de eleitores do PT. Como toda piada que eu confesso inteligente, ela tem um fundo de verdade. Porque o sentimento de paternalismo do Lula e do PT com crime organizado é gigantesco. Por isso que o PT está sendo chamado nos trending top de partido do tráfico. Dos trabalhadores ele não é há muito tempo. A ponto, se você acha que nada disso é o suficiente para você chegar às conclusões de que o PT é o partido do tráfico, nós temos o próprio presidente discutindo a criação de um Bolsa Quadrilha, que é um benefício pago com o dinheiro dos nossos impostos para as famílias dos traficantes mortos no Rio de Janeiro. E aí eu pergunto a você o seguinte: você conhece alguém assassinado por um bandido que, como diz o Lula, só queria comprar uma cervejinha? Você já viu o Lula ou o PT propondo alguma ajuda para a família das vítimas do tráfico? Mas não. O Lula quer bolsa para traficante que foi abatido porque estava tentando matar policial. Essas são as pessoas que, segundo o partido do tráfico, merecem o Bolsa Quadrilha para os seus familiares. E vejam, não é nenhuma pessoa que está sendo ponderada, está ouvindo os dois lados, etc. Você viu o Lula sendo efusivo assim, lamentando a morte dos policiais que morreram defendendo nosso Estado, nossa civilização, as nossas vidas no Rio de Janeiro, a vida da minha família mora no Rio. Não, certamente não. Então, não é possível não amarrar essas coisas e não ver que é intencional. Ver o tamanho da infiltração dessas organizações no Estado e a capacidade que eles têm de influenciar as decisões políticas e de fazer o Brasil de refém. Não é possível que você não veja que os narcoterroristas são muito melhor tratados pelo Estado brasileiro, por essa rede de apoio do tráfico no Estado brasileiro, são muito melhores tratados do que, por exemplo, a direita. Os presos políticos do 8 de janeiro, ou até mesmo os policiais que participaram dessa operação. E eu estou dizendo isso aqui há dias, não há como uma civilização, não há como um país subsistir dessa forma. E vejam o contraste. Você tem um governo apoiado pelo crime organizado, tratando o narcoterrorismo como vítimas, que quer oferecer Bolsa Família para os narcoterroristas, que sequer lembra dos policiais mortos. E aí você sai disso e vem para a sociedade na qual eu resido, que não é perfeita, veremos no programa de hoje, mas é bem diferente. E vejam a carta do James Sparks, que é o chefe da divisão antidrogas do Departamento de Estado no Consulado Geral dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Departamento de Estado ou Departamento de Justiça? Acho que é Departamento de Justiça. Está no meu post do Departamento de Justiça, de Estado, mas a citação é Departamento de Justiça. Drug Enforcement Administration, Rio de Janeiro, bababá. 4 de novembro de 2025. A carta ontem, aliás, que chegou a público graças a também o ótimo trabalho jornalístico, dessa vez do Paulo Capelli, também do Metrópolis. 2 elogios aos jornalistas do Metrópolis aqui no programa de hoje.
Excelentíssimo senhor secretário, Vitor César dos Santos, Secretaria de Estado de Segurança Pública, CESP. Prezado senhor secretário, com profundo pesar, expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação de contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamos-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. James Park, Drug Enforcement Administration, Consulado-Geral dos Estados Unidos da América do Rio de Janeiro, talvez seja o Departamento de Estado que é dentro do consulado. Mas, independente disso, é assim que o governo sério funciona. É assim que um governo sério trata essa questão. A única trágica parte nisso tudo, a despeito do que o Alexandre de Moraes, do que o Lula, do que a advogada do tráfico, do que o Marcinho VP queiram fazer parecer, é a morte de 4 policiais que tombaram cumprindo o dever de defender a sociedade. E eu reitero aqui as minhas mais sinceras condolências às famílias desses bravos guerreiros brasileiros. O profeta Isaías já alertava: ai dos que ao mal chamam de bem ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Eu separei essa passagem porque é exatamente isso que fazem os defensores do narcoterrorismo. É exatamente isso que faz Lula. É exatamente isso que faz Alexandre de Moraes. É exatamente isso que faz a bancada do Partido do Tráfico na Câmara dos Deputados. Enquanto eles defendem os bandidos do Rio de Janeiro, você tem as pessoas de bem e o governo Trump mandando uma carta de apoio à polícia. O governo do Brasil, aquele que fala em soberania, etc., esse é o que apoia o narcoterrorismo, que domina o Brasil, que domina mais de 60 milhões de brasileiros, que domina 1/4 do nosso território. Enquanto o país malvadão, Trump, opressor, etc., etc., apoia a polícia que luta contra o narcoterrorismo. Pô, não precisa ser de esquerda ou de direita para saber em qual lado é o lado certo dessa história. Não precisa de esquerda ou direita para ver que estas pessoas, quem financia essas ONGs? Pô, é claro que é o narcoterrorismo. Qual o tamanho dessas ONGs? Olha o tamanho do financiamento, a mulher pedindo 300 mil reais como se quem pede nada, comprando BMW. Estamos falando de bilhões de dólares que passam pelo narcoterrorismo no Brasil. E não tenham dúvidas que eles têm os seus tentáculos, mesmo que indiretos, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Judiciário. Ora, já noticiamos aqui sobre até botar a gente para estudar para concurso. Não tenham dúvidas que essas pessoas ganham muito dinheiro e elas, de fato, vendem a sua alma em troca de dinheiro. É o caminho mais fácil. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora!